Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Uma questão que assola bastante, né? E muitos questionam por que os ímpios prosperam e às vezes o justo, ou aquele que serve a Deus, sofre algumas lutas, alguns dissabores. Mas Deus é justo em tudo que faz, né? E às vezes parece que até o tempo coopera, faz um tempo bom, um clima bom, em dias de idolatria, de procissão, de Corpus Christi, mas a palavra do Senhor tem resposta para tudo, né? Em Isaías capítulo 42, aliás, né? Versículo 22 diz assim: Mas este é um povo roubado e saqueado. Todos estão refugiados em cavernas e escondidos em cárceres. São postos por presa e ninguém há que os livre, por despojo e ninguém diz restitui. Quem entregou o despojo aos roubadores, porventura não foi o Senhor, aquele contra quem pecamos, nos caminhos dos quais não queriam andar, não dando ouvidos à sua lei. Por isso derramou sobre eles a indignação da sua ira e a força da guerra. Pôs-lhe labaredas em redor, porém para isso não atentaram. Queimou-os, mas não puseram nisso o coração. Então o povo, mesmo sendo castigado, não retrocede, não se volta para Deus, né? E o Salmo 81, que nos diz, né? Clamaste na angústia e te livrei, respondi-te no lugar oculto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Salmo 81, versículo 11. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria minha mão contra os seus adversários. Os que aborrecem o Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno. E o sustentaria com o trigo mais fino e o fartaria com o mel saído da rocha. Então, se o povo de Deus, né, seja Israel, seja igreja, seja, né, ouvir a palavra do Senhor, obedecer os seus mandamentos, Deus vai dar vitória, vai dar o livramento, vai pelejar, vai dar, né, escape para o seu povo. Mas nós sabemos que o povo muitas vezes não quer obedecer a Deus, né? E ao longo da história, Deus usou às vezes nações também idólatras, as ímpias, para punir Israel, para corrigir, né, para que Israel voltasse aos caminhos do Senhor. E assim acontece também com o tempo chamado hoje, com a igreja, com os servos de Deus, que muitas vezes não querem obedecer os estatutos de Deus. E Deus usa circunstâncias desse mundo, pessoas, para poder, por amor, ainda, né, colocar aquela pessoa na obediência, ali no trilho, colocar no caminho da obediência. Por isso que temos que estar atento e procurar obedecer, submeter à vontade de Deus, né? O Espírito Santo, ele é nobre, ele é cavalheiro, ele não entra arrombando, nem, né, forçando, mas convidando, chamando ao arrependimento, chamando ao perdão, chamando à conciliação, chamando a obedecer à voz do Senhor. De pronto lhe abateria o inimigo, né? Sustentaria com o trigo mais fino e fartaria com o mel que escorre da rocha, o mel mais precioso, mais puro. Então a promessa de Deus é gloriosa, mas o povo não quer ouvir, né? É um povo roubado, saqueado, preso em caverna e ninguém há que os livre. Então hoje a humanidade está, né, e ao longo da história sempre esteve, pelo menos a grande maioria, em desobediência a Deus. E às vezes o próprio povo de Deus, né, abandona o Senhor, deixa de obedecer a Deus e por isso sofre as consequências, né? Ainda aqui no profeta Jeremias, capítulo de número 2, o versículo 26 a seguir, 27, vamos ler aqui, né? 26 e 27. Como fica confundido o ladrão quando o apanham, assim se confundem os da casa de Israel. Eles, seus reis, seus príncipes, seus sacerdotes, seus profetas, que dizem ao pau, um pedaço de madeira, né? Tu és meu pai,
e a pedra tu me geraste, porque viraram as costas e não o rosto, mas no tempo da sua angústia dirão: levanta-te, livra-nos. Onde, pois, estão os teus deuses que fizestes para ti? Que se levantem e se te podem livrar no tempo da tua angústia, porque os teus deuses, ó Judá, são tão numerosos como as tuas cidades. Né? Então, Deus conforme as cidades, os padroeiros, né? A idolatria. Então, o povo tem se desviado de Deus, tem comparado a Deus com um pedaço de pau, de madeira, de gesso, né? De acrílico, enfim, um ídolo. E aí Deus fica triste com essa situação, né? Apocalipse capítulo 17 também nos fala da grande meretriz, a mãe de todas as meretrizes da terra, a grande Babilônia, assentada sobre uma cidade, sobre muitas águas, e águas são povos. E ali fala, né, da igreja católica romana, da idolatria, uma igreja, não estou falando das pessoas de hoje, que eles não participaram diretamente disso, mas a igreja manchada de sangue, né? Muitos santos, muitos servos de Deus foram mortos em Roma, no Império Romano. O próprio Império Romano matou muita gente, derramou muito sangue. E a igreja romana, ela traz culpa de sangue sobre si. Então você que teme a Deus, escape. Não estou falando aqui questionando, ou criando, o objetivo não é criar contenda nem debate algum. Mas se tu quer a vida eterna, tu ama a Deus, escapa. Porque chegará um tempo, que diz ali em Apocalipse 17, que as carnes dessa grande prostituta, dessa grande meretriz serão devoradas, né? Serão comidas pelo anticristo, ou seja, Deus vai usar o anticristo para castigar, para que a igreja romana, para que Roma, o sistema romano, que é liderado pela igreja romana, seja punido. Ao longo da história se prostituiu com os reis da terra, né? Distribuiu do seu vinho, da sua doutrina diabólica, proibindo coisas que Deus não proíbe, liberando coisas que Deus proíbe, que a palavra de Deus proíbe, enfim, né, propagando uma grande apostasia sobre a terra, sobre a humanidade, propagando a idolatria. Então você que teme a Deus, escapa pela tua alma. Medite em Apocalipse 17, né? Uma igreja corrompida, sobre uma cidade, né? Uma cidade, um sistema religioso, uma mulher vestida de escarlate montada numa besta. A besta é o sistema governamental e a mulher é a igreja, que domina de mãos dadas com o sistema, né? Então fuja enquanto é tempo, escapa pela tua alma, fuja do sistema, porque a ira do Senhor virá. Hoje ainda é necessário ter esse sistema, né, católico romano, para poder equilibrar as forças com o poder islâmico, porque senão ninguém sobreviveria para servir a Deus. Mas chegará um tempo que Deus irá requerer, né, da igreja idólatra, da igreja romana, todo o sangue derramado, todos os pecados da Inquisição, as pessoas que foram mortas, torturadas, né? Então, tudo isso será requerido. Fuja enquanto é tempo. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós clamamos, Senhor, venha despertar vidas para que fujam desse sistema, para que fujam dessa idolatria, dessa mancha de sangue que paira sobre esse sistema religioso romano. Ó Deus, venha despertar vidas, venha, Senhor, salvar alguns ainda que possam escapar desse sistema, antes que venha a sua grande e terrível ira, onde o Senhor vai usar o sistema do anticristo, do governo mundial, para devorar as carnes da meretriz, da prostituta Babilônia. Todos os seus bens serão queimados, todo o seu pecado será requerido ali. Senhor, venha despertar a nossa oração, nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus.